Gostaria até que vocês preparassem esse louvor de novo para após a mensagem. Quando eu terminar, vocês já não demorassem, já tivessem aposto já para poder entrar com esse louvor, porque o tema da mensagem dessa tarde, noite, é Isaac ou Ismael. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 8. Eu vou ler, mas acredito que todos vocês já conhecem, né? Até porque quem está assistindo a novela, eu não sei se já passou desse período de Abraão ou se ainda está, eu não estou acompanhando realmente a novela, eu não tenho paciência para ficar pesquisando no YouTube, na internet, como a minha esposa fica. Eu não consigo ver durante a semana, então eu não tenho paciência. E aonde a minha esposa assiste é mais comercial do que a própria novela. Começa 2 minutos, entra um comercial de 5 minutos, aí volta a novela 2 minutos, entra... Então, às vezes ela assistindo me estressa, só de tanto comercial. Então eu falo, não, deixa quieto, né? Às vezes eu vejo um pedacinho, mas eu sei que tem sido bênção, né? Meu microfone parece que baixou um pouco, apesar que eu não quero gritar nem nada, mas som, oi, tá ótimo. É uma passagem que todo mundo já conhece. Tá ruim. Né? Mas é aquilo que a gente tem falado, né? Conhecemos, mas ler, né, e degustar a palavra é um pouco diferente. A Bíblia diz assim, ó: e sucedeu, versículo 1, que depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. Amém, pode baixar um pouquinho. Alô, som. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Tá? Pode baixar. Tá bom. Leandro, se quiser deixar já pronto na hora do louvor, eu afasto aqui, não tem problema não. Sucedeu que depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo a Abraão: este te respondeu, e eis-me aqui. Prosseguiu Deus. Olha só, se você puder, tiver uma caneta, marca esses pontos na tua Bíblia, né? Que eu não vou poder repetir porque não é um estudo, é uma mensagem. Toma agora o teu filho. Se puder sublinhar, sublinha. O teu único filho. Bom, não era o único filho de Deus. Deus tinha, de Abraão. Abraão tinha outro filho. Então, Deus chama Isaac de seu único Deus. O teu único filho. O teu único filho, Isaac. E aí você sublinha de novo: a quem amas. Então Deus fala de uma pessoa no qual era muito importante para Abraão. Amém? Amém? E aí a Bíblia diz assim: vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, ou seja, em sacrifício, né? Que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão cedo, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e também Isaac, seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. E a Bíblia diz aqui que ao 3º dia levantou, ou seja, Abraão esperou 3 dias para o sacrifício. Abraão os olhou e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e a criança, na minha tradução está mancebo, que é jovem, menino, iremos até lá, e depois adoraremos. Voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac, ou seja, Isaac colocou as lenhas sobre os seus lombos, suas costas. E eu e o mancebo iremos até lá. Não, perdão, sobre Isaac, teu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo. O cutelo era tipo uma machadinha, uma faca, né? Mais parecido com uma machadinha. Uma foicezinha pequena, algo pequeno, não era algo grande. E foram caminhando juntos. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão:
eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Preste atenção, vírgula. Mas onde está o cordeiro do holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus, sublinha aí, proverá para si o cordeiro. Sublinhou? Agora vamos continuar. Para o holocausto, meu filho. E os dois caminhando juntos. Amém? Então vocês marcaram algumas partes daquilo que nós lemos, ou guardaram nas suas mentes. Primeiro de tudo, irmãos, antes de iniciarmos, eu quero falar algo aqui para vocês em relação à interpretação de texto. Já vimos muita gente pregar e explicar sobre Abraão e Isaque. E muita gente lê esse texto e diz que Abraão falou para Isaque que ele seria o cordeiro imolado. E a vida toda a gente acreditou nisso. E aí algo interessante aconteceu no dia do sacrifício, na novela de Gênesis, que eu dei uma observada. Eu estava acabando o estudo e vi um pedaço na casa da avó. Lá Abraão não avisa Isaque que ele era o cordeiro, aquele que seria imolado. Então há um erro de interpretação, uma controvérsia. E eu fiquei com aquilo na mente. E hoje, o pouquíssimo tempo que eu comecei a estudar, eu entendi que Abraão não fala com Isaque. Abraão fala que Deus proverá um novilho para o holocausto. E eu não sei se alguma interpretação de alguma outra Bíblia, mas ele fala que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, vírgula, meu filho. Está falando com o filho dele, não está dizendo que será você, meu filho. E muitos interpretam essa parte de uma forma diferente. Eu tive até um pouco de dificuldade, eu chamei até minha esposa para sentar comigo, e a gente começou a ler juntos várias vezes, porque eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então, quando a gente fala de sacrifício, ele se torna um tema muito difícil. E nós acabamos de ler algo agora, sacrificial. Eu decidi viver para te adorar com todo o meu ser. Vou te buscar cada vez mais. Talvez eu tenha pulado alguma palavra, né? E a gente quando lê, a gente quando canta esse hino, ou quando ouve, talvez a gente se emocione. E a gente bate no peito. E no momento fala assim, eu decidi viver para te adorar, Senhor. Eu decidi viver para te buscar. Só que eu entendo assim que o autor desse louvor, dessa música, ele deve ter escrito esse poema, né, essa música, em termos de poema, com um outro pensamento. É porque buscar a Deus de lábios é muito fácil. Dizer para Deus que eu decidi viver para te adorar é mais fácil ainda. Basta eu estar no banheiro e com uma música bem alta, e aí você canta, que só você e os mosquitinhos que estão no banheiro vão te ouvir. E aí fica uma coisa muito fácil tudo isso. Basta você estar num culto de adoração, como o culto de hoje, e você se derramar na presença de Deus, e sair do culto, e de repente você entender que tudo isso foi momentâneo. Eu acredito que o escritor, quando ele diz que eu decidi viver para te adorar cada vez mais, é uma atitude sacrificial.
É uma atitude de sacrifício. É uma atitude onde você precisa mortificar, matar alguém na sua vida para que você tenha vida com Deus. Som. E há muito tempo eu venho trabalhando esse tema dentro de mim. Sacrifício. A gente sempre quer sacrificar, né, Dai? A gente vai para a igreja achando, para a igreja não, para a congregação, a pastorinha outro dia até corrigiu isso, para a congregação, achando que estamos sacrificando alguma coisa. A gente se sente com o dever cumprido. Quando nós temos uma festa para ir, e nós deixamos de ir para aquela festa para estar na casa do Senhor. E nós nos sentimos com o dever cumprido porque a gente acha que o que nós fizemos foi sacrifício. Né? Só que com Isaac, o sacrifício foi diferente. Abraão, ele já tinha tido vários sacrifícios. A Bíblia acabou de dizer aqui, ó, nós começamos sem ler o contexto. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. Então ele já vinha de sacrifício, ele já vinha de provação. Mas aí Deus entende que ele queria mais um pouco. Deus entende que ele precisava mostrar para Abraão o potencial, a força que o próprio Abraão tinha, né? Deus precisava mostrar para Abraão que a fé de Abraão era maior do que ele mesmo podia imaginar. E aí Deus decide, naquela palavrinha lá em cima, me dá o seu único filho. E aí a gente para imaginar, a gente vê que doideira aquilo ali foi. Aquilo foi uma loucura. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A Bíblia já nos ensina isso, antes mesmo de nós pensarmos. Nossa, como pode? Que loucura, Deus é louco, Deus é mentiroso. Porque como pode Deus me dar uma promessa, me prometer, me dar uma promessa, e depois Ele mesmo tirar a promessa de mim, logo de mim, que o tempo todo eu vivi pela fé, que o tempo todo eu fui tão obediente a Ele? Como pode? Mas a Bíblia diz que Abraão não questionou. A Bíblia diz que Abraão simplesmente falou para Deus: eis-me aqui. É claro que o pensamento de Abraão ninguém pode entender, ninguém sabe a não ser Deus. É claro que o coração de Abraão ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Mas sabe o que nós queremos dizer nessa noite aqui? Que seria muito fácil entregar alguém que nós não amamos tanto. Seria muito fácil entregar algo de nós que não iria nos machucar tanto. É muito fácil sacrificar uma coisa. É muito fácil sacrificar algo que nós temos por demais em nossa vida. É muito fácil a gente sacrificar alguma coisa que não vai nos abrir uma ferida, que não vai nos machucar, que não vai sangrar o nosso coração. Na verdade, Deus queria que Abraão sangrasse o seu coração, pudesse compreender o tamanho da missão que ele tinha diante de Deus. Por que Deus, quando pede algo a nós, por que nós decidimos entregar algo a Deus? Nós nunca queremos entregar Isaac, mas nós sempre falamos: toma o nosso Ismael para ti, Senhor. E Deus não quer o nosso Ismael, Deus quer o nosso Isaac. Ele não busca em nós o nosso Ismael. Sabe por quê?
Porque Ismael não era tão especial como Isaac era. E aí a gente começa a compreender que quando nós damos algo especial para Deus, porque aquilo que é especial para nós se torna especial para Deus, mesmo que seja pecado. Peraí, pastor, que blasfêmia não é blasfêmia. Porque se eu tenho um problema, se eu tenho algo que é tão especial para mim, e eu resolvo entregar aquilo que é especial para Deus, aquilo se torna tão especial para Deus, tão especial ao ponto dele se aproximar de nós. E o sacrifício é o melhor caminho da aproximação dos céus. Aleluia. O sacrifício perfeito e agradável. Deus está meio que cansado, gente, dos nossos sacrifícios. Deus estava cansado do sacrifício do povo. Vocês concordam comigo? Deus está cansado, pastora, do nosso sacrifício. A gente acorda às 7 horas da manhã, a gente acha que está sacrificando. A gente tem um relógio de oração e acorda às 3 horas da manhã e a gente bate no peito. E a gente bate, tá dando para me ouvir? Amém. Não tá mais gostoso assim. Amém. E aí a gente, David, meu filho, Deus abençoe, e a gente bate no peito dizendo assim, nossa, oh, aleluia. Eu acordo às 3, a gente fala com a boca cheia. Eu acordo às 3, às 4, para jejuar e orar ao Senhor. Na verdade, no nosso íntimo, no nosso interior, nós queremos mostrar para o homem que nós estamos sacrificando. Só que acordar 3, 4 horas da manhã, por mais que seja uma madrugada, não é sacrifício para quem passava a noite toda acordado numa balada. Para quem tem a condição, a capacidade de ir para uma festa, até nos dias de hoje, nós mesmos cristãos, e ficar numa resenha, até de manhã cedo, batendo papo, jogando conversa fora, comendo pipoca e tomando refrigerante. Não é verdade? Então assim, eu comecei a perceber que, nossa, por que Deus não pediu Ismael? Por que Deus iria pedir justamente o filho da promessa? Ismael só deu problema, Ismael só deu trabalho, Ismael foi o filho da rebeldia, o filho da desobediência. Por que? Sabe por quê? Porque Deus olha para você e vê coisas em você que prestam em você. Deus olha para você e vê coisas em você que, se você não tivesse carregando algumas coisas na sua vida, essas coisas iam definir quem você realmente é. Mas aí, quando nós estamos numa prova, numa peleja, quando nós estamos passando por algum problema difícil, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para Deus o porquê. A gente não entende. E depois a segunda coisa, não adianta, porque todos nós pensamos assim. Todos os cristãos, os crentes, eles pensam dessa forma. Senhor, onde eu estou falhando, onde eu estou errando, o que eu tenho que tirar da minha vida, o que eu tenho que te entregar. Isso é fato. Eu penso assim todos os dias da minha vida. Senhor, o que eu posso fazer para que a minha situação mude? E aí a gente deita e pensa, nossa, deixa eu sacrificar o quê? O que na minha vida? Aí você começa a selecionar o sacrifício. Não é verdade? E Deus não quer seleção. Deus não quer que selecione. Deus quer o melhor de você. Deus quer o melhor de mim. Aquilo que eu não teria coragem de emprestar para ninguém, de doar para ninguém, de vender para ninguém, de emprestar para ninguém, mas é justamente aquilo que Deus quer. Ainda que seja algo que me faça mal, mas no momento que, se eu tirar aquilo que me faz mal e sacrificar no altar do Senhor, vai ser o momento aonde os céus vão se abrir na minha vida e o meu Wi-Fi vai estar ligado, conectado diretamente com o Pai. Se eu quero a glória de Deus, eu preciso de um sacrifício perfeito. E um outro detalhe, a Bíblia diz que Deus vira para Abraão e fala assim, eu quero seu filho a quem tu amas, o teu único filho. Não foi Abraão que escolheu o sacrifício,
Porque se Deus fala para Abraão, eu quero que você me dê Ismael e Isaac, escolha. Abraão escolheria Ismael. E é o que nós fazemos. Você já parou para perguntar para Deus o que Deus quer de você? Você já parou para perguntar para Deus o que realmente Deus busca em você? Pastor, eu estou com minha vida estagnada, mas está por quê? Porque talvez Deus está falando assim, eu quero o teu Isaac, e você está falando assim, toma o meu Ismael. Mas eu quero o teu Isaac, Senhor, eu já te dei tanto Ismael da minha vida. Mas Deus vira e fala para nós, mas você, a única coisa que você não me entregou ainda foi o seu Isaac. E não pode ser uma coisa que não te machuque. Não pode ser uma coisa que vai te tirar, vai aliviar o fardo das tuas costas. Porque na realidade você está tirando algo das suas costas, um problema das suas costas, e entregando nas mãos de Deus. Deus não quer o teu problema, Deus quer o melhor de você. Deus, Ele quer o nosso melhor. Por isso que eu disse no início que esse louvor, né? Canta um pedacinho aí pra gente, por favor, pode ser um pedacinho. Eu decidi viver. Olha que lindo. Ah, tá, desculpa. Decidi viver pra te adorar, pra te adorar. Você pode declarar? Com todo o meu ser vou te buscar cada vez mais, cada vez mais. Continua, só mais um pouquinho. A força desse amor. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Repete novamente, declarei. A chama desse amor só vai crescer, só vai crescer. E eu vou prosseguir te conhecer cada vez mais, cada vez mais. Eu decidi
você decidir viver para Deus, você entregar o seu ser, tem que ser um sacrifício perfeito. E só assim nós veremos os céus se abrir sobre a nossa vida. Só assim Aleluia. nós nos aproximaremos do céu. Tem que ser especial para Deus. O teu Isaac, ele precisa ser especial. E aí, eu faço uma pergunta para nós nessa noite, nessa tarde. Existe realmente motivo para sacrificar? Será que existe tanto motivo para sacrificarmos a Deus? É claro que existe. É óbvio que existe. Sempre vai ter. Sabe por quê? Ou você sacrifica, ou você permanece distante do céu. Sabe por que o povo está distante do céu? Porque não sacrifica mais. Porque não querem mais entregar a Deus aquilo que Ele está cobrando de nós. Sabe o que é o mais interessante que eu aprendi dentro dessa passagem? É que Deus vira para Abraão. Eu pedi para vocês marcarem. E ele fala assim: eu quero o teu único filho. Sabe o que eu entendi? Que Deus não quer sobra nem resto. Aleluia. Sabe o que eu aprendi? Que Deus não quer de nós aquilo que está sobrando, aquilo que está demais em nós. Ele quer aquilo que é único de nós. Ele quer aquilo que tem de especial em você. Ou aquilo que você vive que é especial para você. Deus deixa claro: eu quero o seu filho Isaac, aquele que tu amas. Sabe por quê? Porque tem que machucar, tem que sangrar, tem que doer. É, Deus. Esse é o grande efeito, é o grande sucesso do sacrifício. Eu quero o teu filho, o teu único filho. E aí, para não deixar dúvida, ele vira para Abraão e fala: Isaac. Ele dá o nome do seu único filho, Isaac. E ele fala: aquele que tu amas. Logo, meu Isaac, Senhor, o filho da promessa. Mas como é que vai ficar, pai? O Senhor me prometeu que Isaac seria a minha continuação. E aí? Eu já não estou mais entendendo. E aí? Abraão deve ter pensado algo dessa forma. Mas Deus não quer que a gente entenda. Deus quer que a gente obedeça. Aleluia. O que Deus fala não é para o nosso entendimento, mas é para a nossa obediência. Nós não podemos entender o que Deus está querendo. Toma agora o teu filho, o teu único filho. Deus quer que nós saiamos desse lugar nessa noite com um pensamento totalmente diferente daquilo que nós entramos, entendendo o que é prioridade para a nossa vida, colocando as prioridades acima de tudo. E as nossas prioridades precisam ser o trono, o reino de Deus. E quando nós tivermos Deus como prioridade, nós vamos sacrificar o que Deus está exigindo de nós, não aquilo que nós queremos sacrificar. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Glória. A palavra diz que nós erramos porque nos falta o quê? Conhecimento. Muitas das vezes nós erramos, sabe por quê? Porque nos falta vergonha na cara. Nos falta vergonha na cara, inteligência e atitude para sacrificar, porque a palavra nós já conhecemos,
Só falta ter a vergonha. Só falta ter a coragem. Deus deu o seu único filho. E como aconteceu com Jesus e Barrabás, como aconteceu com os sacrifícios de Êxodo, Levítico e Números, aconteceu o primeiro sacrifício de Isaac. A Bíblia diz que Deus enviou uma cabra. Então Deus libertou um inocente para sacrificar outro. E a Bíblia diz que aquele lugar chamou o quê? Lugar de... Qual foi o nome daquele lugar? Deus proverá. Sabe quando que Deus vai prover nas nossas vidas? Quando tivermos vergonha na cara, identificarmos os problemas e entregar a Deus o sacrifício perfeito, o sacrifício que Ele quer. Aí você vai poder declarar assim, ó: Deus proveu na minha vida. Aleluia. Falta vergonha na cara, porque a palavra nós já conhecemos. E para finalizar, para a gente fechar com chave de ouro, antes de você pensar em sacrificar, antes de você pensar em sacrificar aquilo que Deus está propondo, sabe o que você precisa fazer? Preparar o altar. Se o teu altar não estiver preparado, o teu sacrifício será em vão. A palavra diz que Abraão, ele não chegou no altar, ele preparou o altar. Ele levou lenha, ele levou fogo, e ele levou o sacrifício. E quando chegou lá, ele preparou o altar. Pastor, o que eu não estou entendendo o que isso quer dizer, porque eu vou mais profundo. Eu vou mergulhar, mas um pouco mais. Deus te falou para você sacrificar o que na sua vida? Vamos lá, vamos ser direto agora. Eu não quero resposta. Deus tem falado para você sacrificar o que na sua vida? Que você não tem coragem, que você não tem vergonha na cara para identificar que você só vai ver o céu se abrir se você entregar o seu Isaac. Pastor, eu já sei o que é para mim entregar a Deus. Mas se você não tiver com o coração preparado para entregar, não entregue, porque o coração é o seu altar. Deus abençoe a todos.